Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos explorar os desertos mais quentes do mundo. Prepare-se para uma jornada que vai aquecer até os corações mais frios. Você sabia que existem locais onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius? Agora vamos lá. O deserto do Vale da Morte. Começamos nossa jornada no Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos. Este lugar não só é o deserto mais quente do mundo, mas também o ponto mais baixo na América do Norte, atingindo temperaturas de até 56,7 graus Celsius. Sério, é como estar dentro de um forno. É um dos lugares mais quentes e secos do planeta. Este deserto se encontra dentro do Parque Nacional do Vale da Morte, que é conhecido por suas paisagens impressionantes, formações rochosas únicas e extremas condições climáticas. Características geográficas. Altitude. O vale se estende a cerca de 86 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo da América do Norte. Temperaturas extremas. Durante o verão, as temperaturas podem ultrapassar os 54 graus Celsius, tornando-se um dos locais mais quentes do mundo. Por outro lado, os invernos podem ser frios, com temperaturas noturnas que podem cair abaixo de zero. Paisagens variadas. O deserto abriga características geológicas fascinantes, como as dunas de Mesquite, o Badwater Basin, o ponto mais baixo, e a formação rochosa conhecida como Zabriskie Point. Flora e fauna. Apesar das condições áridas, o Vale da Morte possui uma variedade de vida selvagem adaptada ao ambiente desértico. Plantas xerófitas como cactos e arbustos resistentes à seca são comuns na região. Animais como raposas do deserto, serpentes, lagartos também habitam a área. História e cultura. O deserto tem uma rica história, incluindo a presença de populações indígenas, como os Tubatulabal e os Chimbicha-Xoxone. Durante a Corrida do Ouro na década de 1840, muitos viajantes passaram pelo vale, e a fama de sua hostilidade foi consolidada. A região é também conhecida por sua cultura de mineração e pela presença de cidades fantasmas como Riolite. Deserto de Lut. Agora, voamos até o Irã, onde encontramos o deserto de Lut. Este deserto é tão quente que a NASA enviou missões para estudar sua superfície. Também conhecido como Dasht e-Lut, é uma vasta região desértica localizada no Irã. É famoso por suas temperaturas extremas e paisagens deslumbrantes, sendo um dos lugares mais quentes da Terra. Aqui estão alguns aspectos interessantes sobre o deserto de Lut. Temperaturas extremas. O deserto de Lut detém um dos recordes de temperatura mais alta já registrada no planeta. Em 2005, uma temperatura de 70,7 graus Celsius foi medida na superfície, tornando-o um dos locais mais inóspitos para a vida. Geologia e paisagens. A geologia do deserto é diversificada, com formações rochosas impressionantes que incluem areais, montanhas e crateras. Uma das formações mais conhecidas é a área de Gandomberian, onde se encontram as extensas superfícies de sal. A vida no deserto. Apesar das condições severas, algumas formas de vida adaptaram-se a este ambiente hostil. Espécies de plantas xerófitas e algumas criaturas, como roedores e répteis, conseguem sobreviver com pouca água. Importância científica. O deserto de Lut também é um local de interesse para pesquisas científicas, especialmente estudos sobre mudanças climáticas e formação de desertos. Patrimônio da Humanidade. Em 2016, o deserto de Lut foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua beleza natural e importância ecológica. Deserto da Arábia. Seguimos para o deserto da Arábia, estendendo-se por vários países. Aqui, o calor é intensificado pela ausência de vegetação, tornando difícil a vida para os que se aventurem por aqui. Também conhecido como Deserto Arábico, é uma vasta região desértica localizada na Península Arábica, abrangendo países como Arábia Saudita, Omã e Iêmen, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait. É um dos desertos mais extensos do mundo, cobrindo uma área de aproximadamente 2,33 milhões de quilômetros quadrados. Características geográficas. O deserto é composto predominantemente por areia, rochas e montanhas. As dunas de areia podem atingir alturas de até 250 metros, criando uma paisagem espetacular. As temperaturas variam drasticamente, com dias extremamente quentes que podem superar os 50 graus Celsius no verão,
enquanto as noites podem ser mais frescas. Flora e fauna. Apesar das condições áridas, o deserto da Arábia abriga uma variedade de vida. Existem plantas adaptadas à seca, como cactos e arbustos resistentes, que se tornam mais visíveis após cada chuva. A fauna inclui espécies como camelôs, que são essenciais para o transporte e sobrevivência no deserto, além de várias espécies de serpentes, roedores e aves adaptadas ao ambiente desértico. Cultura e história. O deserto da Arábia tem uma rica herança cultural e histórica. Foi o berço de civilizações antigas e é mencionado em textos históricos e religiosos. A região é conhecida por suas tribos nômades que se movem pela areia em busca de recursos. Além disso, o deserto também é famoso pelo comércio de especiarias e pelo papel que desempenhou na Rota da Seda. Deserto de Sonora. Em seguida, visitamos o deserto de Sonora, que se estende pelo México e Estados Unidos. Este deserto é um dos mais quentes da América do Norte. Curiosidade: mesmo neste calor, há vida que se adapta e sobrevive. É um vasto deserto localizado no sudoeste dos Estados Unidos e no noroeste do México, abrangendo áreas do Arizona e da Califórnia. Assim como do estado mexicano de Sonora, este deserto é conhecido por suas paisagens áridas e belíssimas, apresentando uma biodiversidade notável. Características geográficas. Clima. O clima do deserto de Sonora é caracterizado por verões quentes e invernos amenos. As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius durante os meses de verão, enquanto os invernos são mais moderados, com temperaturas que variam entre 0 graus Celsius e 20 graus Celsius. Vegetação. A vegetação é dominada por cactos, sendo o famoso cacto saguaro um dos símbolos do deserto. Além disso, existem arbustos xerófitos e outras plantas adaptadas a condições de baixa umidade e altas temperaturas. Fauna. O deserto de Sonora abriga uma rica variedade de fauna. Espécies como a cobra de coral, o coiote, a lebre do deserto e diversas aves e insetos são comuns na região. Esta diversidade é o resultado de um ecossistema que se adaptou às duras condições do deserto. Cultura e história. A região tem uma rica história cultural, incluindo a história de colonização e desenvolvimento agrícola também é parte importante da narrativa do deserto, onde surgiram comunidades e cidades devido ao acesso à água de rios como o Rio Colorado e o Rio Gila. Deserto de Kalahari. O deserto de Kalahari é uma vasta região semiárida localizada no sul da África, abrangendo partes da Botsuana, Namíbia e África do Sul. Embora muitas vezes seja considerado um deserto verdadeiro, na realidade é um ambiente mais árido e de savana, com uma combinação de áreas desérticas e vegetação mais sustentável. Características geográficas. Extensão. O deserto de Kalahari cobre uma área de cerca de 900 mil quilômetros quadrados, o que o torna um dos maiores desertos do mundo. O nome Kalahari é derivado da palavra Tsuana, que significa águas secas, referindo-se aos leitos de rios secos que existem na região. Clima. O clima do Kalahari é caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. As temperaturas podem variar drasticamente, com máximas chegando a 40 graus Celsius durante o dia no verão e mínimas caindo abaixo de 0 graus Celsius à noite no inverno. Flora e fauna. O Kalahari abriga uma diversidade impressionante de vida selvagem adaptada às duras condições do deserto. Entre as espécies mais notáveis estão animais: leões, guepardos, girafas, zebras e várias espécies de antílopes são algumas das criaturas que habitam a região. Os pequenos mamíferos, como os suricatos e os ratos de areia, também são comuns. Vegetação. Embora o ambiente seja árido, a vegetação inclui gramíneas, arbustos espinhosos e algumas árvores como a acácia. Durante a estação chuvosa, a flora floresce rapidamente, criando uma paisagem vibrante. Conclusão. E ai, qual desses desertos mais quentes você gostaria de visitar? Deixe seu comentário abaixo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos quentes como esse. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!